engrandecido e exaltado seja o único digno de louvor, de honra e de adoração. Aleluia, graça e paz a todos que estão aqui. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqueles que já são de casa, um abraço forte a cada um de vocês. Amém? Vamos iniciar o nosso devocional colocando as nossas o nosso coração, né, no Senhor, a nossa mente no Senhor, e declarar o Salmo 91 agora. Nós vamos estar meditando, não, declarando a palavra do Senhor através do Salmo 91, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei em retiro alto por reconhecer o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de chamar a missionária Jerusa para estar louvando esta manhã, amém? Amém, glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Bom dia a todos. Por trás dos bastidores de um chamado, no íntimo de um quarto fechado, tem um ministério de joelhos, pedindo a Deus para aliviar o peso. Oh, aleluia! Por trás dos bastidores de um chamado, não vejo Paulo sendo coroado, mas vejo Paulo sendo apedrejado, eternizando em cartas um legado. O chamado pode te custar a vida, mas sua garantia é a coroa de justiça. Tudo aqui é temporário, maior que fama e aplausos. Vai ser a glória eterna de quem resistiu e carregou a cruz. Vai cantando, vai pregando. Sua recompensa, ela não vem dos homens, mas vem de Deus que está te contemplando, mesmo chorando. Continue adorando. Quando finalizar o bom combate e guardar a fé, tem glória no céu te esperando. É desse jeito. Não espere nada dos homens, não. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. O chamado pode te custar a vida, mas sua garantia é a coroa de justiça. Tudo aqui é temporário, maior que fama e aplausos. Vai ser a glória eterna de quem resistiu e carregou a cruz. E vai cantando, vai pregando.
Sua recompensa, ela não vem dos homens, mas vem de Deus que está te contemplando, mesmo chorando. Vai chorando mesmo, mas vai adorando, não deixa de adorar o nome do Senhor, aleluia! Quando finalizar o bom combate e guardar a fé, tem glória no céu te esperando. Quem te chamou está te sustentando, seu ministério está frutificando. Tem glória no céu te esperando, tem glória no céu te esperando. Seu galardão ele está preparando, mas viva intensamente o teu chamado. Tem glória no céu nos esperando, tem glória no céu. Quem te chamou está te sustentando, seu ministério está frutificando, tem glória no céu te esperando, tem glória no céu, o seu galardão, Deus está preparando, aleluia, viva o teu chamado, aleluia, não fique parado não é tempo de estacionar, aleluia, tem glória no céu. Mas vai, escute, mas vai cantando, oh abençoado, vai cantando, vai pregando, sua recompensa, ela não vem dos homens, mas vem de Deus que está te contemplando, mesmo chorando, continue adorando, mas quando finalizar o bom combate e guardar a fé, tem glória no céu te esperando. E se não tiver galardão, mas Jesus tu vais encontrar. Tu vai olhar para ele e vai dizer assim, Senhor, valeu a pena, Jesus, ter passado tudo, valeu a pena todas as afrontas, todo o sofrimento, aleluia, por ti valeu a pena, glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, ele continue te abençoando, você continue dando lugar ao Senhor para usar a sua vida como canal de bênção às nossas vidas, amém? Eu gostaria de chamar a missionária Isabel. Amém. A oração inicial e orando pela preleitora que sou eu. Amém? Amém. 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 Senhor, meu Deus, Pai querido, muito obrigado, Pai, pela leitura do Salmo de número 91 e também, Senhor, por este louvor maravilhoso que o Senhor colocou no coração da irmã Jerusa. Quero apresentar a Ti este devocional nesta manhã, agradecer ao Senhor porque nós podemos estar aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra. Senhor, entra nos nossos corações e coloca, Senhor, coloque uma gota do Teu sangue em cada vida que aqui está. Senhor, alegra o nosso coração. Tira, Senhor, toda a tristeza. Tira todo o desânimo, todo o embaraço, todo o atrapalho, em nome de Jesus. Aqui está, Senhor, a Tua serva, que se colocou a prontidão, Senhor, no eis-me aqui, para estar ministrando a Tua palavra. Aqui está, Senhor, a Tua serva, Senhor, missionária Giesa. Sim, Senhor. Eu sei que ela é missionária, porque ela faz missões. Senhor, eu quero apresentar a Tua serva nesta manhã. Eu sei que o Senhor já colocou a palavra no coração dela, e ela vai, Senhor, ministrar para que nós possamos, Senhor, se alimentar do alimento espiritual. Senhor, abençoe a sua casa, sua família, seu ministério, o seu trabalho, os seus filhos, a família, Senhor. Aqueles que não são, Senhor, venham ser salvos e libertos, ó Pai, pela Tua palavra. Senhor, meu Deus, eu apresento, Pai, presente de Deus, na vida, Senhor, de Jean, sua família, seus pais, todos que fazem parte, Senhor, desta empresa. Eu abençoo em o nome de Jesus tudo, Senhor, que está sendo feito,
tudo que está sendo lançado, eu apresento ao Senhor. Pai, eu sei que tudo está nas tuas mãos e no teu controle, e eu apresento, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Pai querido, vai fazendo, Senhor, a tua obra em nossas vidas, em nossos corações. Vai transformando, Senhor. Sim, eu sei que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Eu sei que o Senhor tem ouvido o nosso clamor. Nós estamos aqui, Senhor, não para desistir, mas para permanecer firmes na tua presença. Usa, Senhor, tua serva, com autoridade e poder, ousadia, no teu Espírito Santo. Eu te louvo e já te agradeço em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, assim como você fala, bem usadinha. Amém, glória a Deus. Queria convidar os irmãos para abrir lá em Êxodo 27. Nós vamos falar hoje sobre o altar do Senhor. Glória a Deus. Se você puder abrir sua Bíblia para acompanhar a leitura. Amém? Êxodo 27. Fala assim, o altar dos holocaustos. E farás também um altar de madeira de acácia, 5 covados será o comprimento, e 5 covados a largura. Será quadrado o altar. E 3 covados à sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão do mesmo. E o cobrirás de cobre. E falharás também os seus recipientes, para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, e todos os utensílios fará de cobre. E far-lhe-ás também um crivo de cobre, em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. E os porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. E farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e o cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas de maneira aleluia. E os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco e de tábuas o fará, como se te mostrou no monte, assim o farão. Aleluia. Amados, essa passagem aqui nos fala a respeito da descrição de como o altar do holocausto ele seria feito, né, quando Deus mostrou para Moisés no monte. E a primeira coisa que a gente vai ver é uma descrição que o altar ele não seria feito de qualquer jeito, né? O altar ele tinha um material que ele seria feito, ele tinha as medidas que ele ia feito, tanto largura como comprimento, quanto altura, né? Como é que esse altar também, né, em meio à situação que o israelita estava, ele iria se mover junto com eles, então o Senhor ele pensou em tudo como seria esse altar. Só que o altar, ele não era algo novo, né, na vida do povo de Deus, porque todas as vezes que os homens de Deus foram levantados e que o Senhor se apresentava a eles, altares eram erguidos, né? E a gente vai ver em diversas passagens da Bíblia que o Senhor, ele nos mostra que não é feito de qualquer jeito um altar para ele. Mas especificamente aqui no tabernáculo foi o momento em que a gente vê a constituição de um local onde a presença de Deus seria habitada e um reflexo, né, daquilo como é que seria ali o templo, né, de Deus nos céus, quando ele mostra todo ali o desenho, né, para Moisés. E esse altar ele seria para sacrificar animais, né, para oferta de expiação de pecado. A primeira coisa que o Senhor ele traz ao meu coração nesse momento, né, é que o altar ele vai ser o local em que nós vamos ofertar o nosso holocausto para ele. Né? O altar é o local em que nós vamos sacrificar perante a presença do Senhor. E o altar, descrito aqui em Êxodo, ele ficava bem na porta do átrio. Por quê? Porque bem no átrio que seria para entrar no lugar santo e no lugar santíssimo, teria que passar por um sacrifício.
Deus está nos mostrando que não tem como entrar na presença dele, não tem como ter comunhão com ele, se não sacrificarmos, se não se não tivermos um altar erguido de sacrifício com o Senhor, em que nós vamos confessar nossas culpas, nossas iniquidades e ter ali comunhão com ele. E aí lá em Levítico nós vamos ver que quando ele fala sobre a lei do holocausto, está em Levíticos 6, 8, 13, ele vai falar o quê? Que o holocausto ele ia ficar queimando toda a noite e quando... Ainda tá? Caiu? Estão me escutando, gente? Estou ouvindo. Amém. E quando fosse pela manhã, o sacerdote faria o quê? Trocaria a lenha. Mas ele fala que o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. E este fogo, ele é a chama do Espírito Santo. E é tão interessante quando ele fala que o fogo arderá sobre o altar e que o sacerdote, todas as manhãs, ele iria trocar o holocausto. Lamentações, lá 3, 22, 23, fala que as misericórdias do Senhor, elas são infinitas e se renovam a cada manhã. Quem é o nosso sumo sacerdote? É o Senhor Jesus. Todas as manhãs o Senhor ele está trocando a lenha do nosso altar. Mas para isso nós precisamos ter um altar erguido de comunhão e de adoração com o Senhor, né? E hoje em dia, amados, quando a gente fala de altar, as pessoas elas estão focando o seu olhar para um púlpito. Mas o altar é aquilo que você constrói na sua intimidade com o Senhor. O altar hoje não é uma mobília. O altar hoje, né, ele é a sua vida, né, de adoração ao Senhor. É aquilo que você constrói, né? Você, dentro de você, é o seu coração. E o que você está queimando nesse altar para o Senhor? O que nós estamos queimando no altar para o Senhor? Né? E hoje em dia, o altar ele não tem passado, né, de uma mobília esquecida para muitos. Hoje nós vivemos em tempos luxuosos, com altares quebrados, e as pessoas elas vivem em trevas. Muitos cristãos têm vivido em trevas à luz de um altar quebrado, esquecido. Certa vez eu estava falando com o Senhor, e o Senhor falou algo ao meu coração, porque nós cristãos, nós toda vez entramos em crises. Meu Deus, será se eu estou fazendo algo, se eu estou fazendo certo? Meu Deus, será se é desse jeito assim? Senhor, tempos atrás eu fazia isso e tal, o Senhor me usava dessa forma, né? Meu Deus, eu não estou conseguindo mais descer, né? Como eu descia antes, fazer campanhas de oração como eu fazia antes, sempre a gente está trazendo à memória um tempo de glória. E aí o Senhor foi trazendo à minha memória a Israel. Quando Israel foi para o cativeiro, quando Israel ele, né, perdeu toda ali a sua glória, e se levantou o profeta Joel falando que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Nós temos a mania de querer viver à luz de um altar que já foi desfeito e muitas vezes por permissão do Senhor. Permissão do Senhor. Desfazer um altar para que ele possa fazer outro conforme a sua vontade, para que a glória do Senhor, ela de fato esteja ali manifesta, né, no nosso altar. Nós temos também Elias, quando ele estava ali com os profetas de Baal, em que ele desafiou os profetas de Baal, e aí ele construiu um altar. A gente vê como é que ele fez isso. Não foi de qualquer jeito. Às vezes a gente está querendo entrar de qualquer jeito, às vezes a gente está querendo fazer de qualquer jeito. Nós estamos ministrando, nós estamos fazendo a obra, porque a nossa mente está preocupada em fazer, não em ser. E é necessário sermos, né? Sermos. A missionária Jerusa, ela louvou sobre os bastidores, né, de um ministério. Os bastidores de um ministério passam por um altar.
passa por um período de aquebrantamento, tem confissão. É nesse altar, no seu secreto, em que você vai ser lapidado pelo Senhor, em que você vai ter revelações de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o altar, o tempo todo, ele deve ser o centro da nossa vida e das nossas decisões. Porque muitas das vezes nós temos feito dele mercado, né? Nós temos feito dele local de transições, e não é. O altar, ele é um local em que tudo tem que passar pelo altar. Senhor, eu vou fazer tal, eu vou entrar na presença de Deus, eu vou conversar com o Senhor. É da tua vontade, o Senhor tem propósito para mim dentro da presença de Deus. Amém, Senhor, confessou, você está aqui, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou tomar uma decisão, vou vender minha casa porque eu quero fazer outra coisa. Passou pelo altar essa decisão que você vai tomar? Nós temos que consultar ao Senhor. Isso é uma vida também no Espírito Santo de Deus, porque nós começamos a passar a tomar nossas decisões próprias. Algo também que às vezes a gente deixa de carregar a presença do Senhor, porque a gente simplesmente esquece que nós precisamos trocar a lenha do nosso altar todas as manhãs, indo aos pés do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Interessante é que aqui em Êxodo tinha uma redezinha, né, que era para ali crivar a pá para tirar a cinza, e esse pó dessa cinza, ele era jogado em um lugar limpo, né? Ou seja, aquilo que foi consumido, que virou pó, né, ele não seria descartado de qualquer forma. Trazendo isso para a nossa vida de oração, de busca no altar, você vai aos pés do Senhor, você constrói seu altar, você começa a confessar ao Senhor como é que está a sua vida, que precisa ser reparada, você começa a colocar diante do Senhor, você começa a adorar, você começa, né, a conhecer o Senhor, ele começa a se revelar com você. Então, aquilo que começa a se tornar cinza, né, na sua vida, o Senhor, ele joga fora, mas ele não descarta de qualquer jeito. Isso passou por um processo de purificação, né? Ele é colocado em um lugar limpo. A nossa vida, nós temos que ser o altar do Senhor. Às vezes a gente fala assim, nossa, para quem trabalha na área de libertação principalmente, né? Nossa, fulano já passou por escola de com Deus e parece que a vida da pessoa está o tempo todo assim. Nós não podemos esquecer que nós somos templo, morada do Espírito Santo. E se este templo ele não for cuidado, se esse templo ele não for limpo constantemente, não só por um evento, não só por um período, ele vai ficar suscetível a infiltrações, ele vai ficar suscetível a migradores ali, a roubadores, né? Para que venha manchar, para que venha ali se infiltrar. Porque muitas das vezes, amados, a gente fala assim, eu tenho orado tanto por fulano já deixou imagens, fulano já deixou muita coisa, eu não entendo porque fulano não sai, um exemplo aqui, do vício da bebedeira. Porque fulano, ele é um altar para aquele mal, né, que representa a bebedeira. A palavra do Senhor, ele nos dá 3 tipos de delitos cometidos contra o Senhor. A iniquidade, a transgressão e o pecado, né? Muitas das vezes a gente fala pecado, trata tudo como pecado, mas a iniquidade é aquilo, né, que às vezes a gente chama de pecado íntimo, né? É aquilo que você não confessa para ninguém, muitas vezes não é manifesto em atitudes, mas o Espírito Santo conhece em você, e está lá, né? Está lá, ali impregnado, vez ou outra você está alimentando. São pensamentos impuros, são vontades passivas, né? São desejos incontroláveis, e está lá, e você não confessa diante do Senhor. E é necessário nós sairmos desse lugar e deixar que o Espírito Santo ele venha trabalhar e nos purificar, e a gente consegue isso através do nosso altar, reparado, o nosso altar erguido diante do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Então, lá em Levíticos, né, 6:13, ele vai falar que a lei do holocausto. E holocausto, gente, é aquilo que sobe. Quem tem subido para o Senhor, né? É aquilo que sobe. Ele fala que este fogo que está no altar arderá nele e não se apagará. Não pode se apagar. Mas o sacerdote acenderá lenha nele toda manhã. Quando a gente faz uma fogueira que a gente coloca a lenha que fica, e quando ela está se acabando, se não é reposto a lenha, o fogo apaga. A mesma forma é conosco, né? E esse sacerdote que jamais deixa a lenha se apagar é o nosso Senhor Jesus. Então, esse fogo, ele sempre vai representar a presença de Jesus, a espera da comunhão nossa com ele. O Senhor, ele sempre vai estar nos esperando no altar, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho orado tanto e o Senhor não me responde, eu tenho falado, eu tenho clamado. Mas não é você falar. A sua oração tem que ser você ouvir o que Deus tem para falar. Às vezes a gente não consegue, né, esperar Deus falar. E começa a agir de qualquer forma, começa a agir de forma impulsionada, né? E, amados, o altar é algo que nós temos que estar o tempo todo tendo a nossa atenção para ele. Porque é o centro da nossa vida de comunhão com o Senhor. É o centro, né, onde a vontade de Deus ela vai ser revelada para você. Às vezes você fala, nossa, meu ministério está parado, eu não consigo romper. Mas como é que está o teu altar? Às vezes você até está fazendo muito, mas dentro de você, você acha que falta algo. Porque nem sempre o saber fazer e estar fazendo significa que você está apto para fazer. Não, irmão, não estou entendendo. Saul, ele sacrificou no lugar de Samuel. Ele sabia fazer? Sabia. Havia uma necessidade para ele fazer por conta da circunstância. Ele fez. Mas ele não estava apto para fazer, porque quem teria que fazer o sacrifício ali, né, era quem? Era Samuel, que era sacerdote e profeta. E aí, nesse momento, amados, ali o reino de Saul, ele é rasgado dele. Então, muitas das vezes, nós estamos assim, nos apressando a fazer sem consultar ao Senhor e sendo rasgados de nossas mãos aquilo que era para o Senhor confirmar, porque nós simplesmente negligenciamos um altar, nós negligenciamos princípios, né, que são estabelecidos pelo céu para as nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E também nós não podemos esquecer da presença do Senhor, como foi nos tempos de Saul, né, em que ele teve muita guerra, mas ele não se preocupou em trazer a Arca da Aliança para o meio do povo de Israel. E aí o que aconteceu? Lá na frente a gente vai ver que Davi teve essa preocupação de trazer a Arca da Aliança, mas ainda assim, não respeitando e sendo direcionado pelas ordenanças do Senhor, houve ali, né, a morte de Uzá, porque não estabelecia princípio, né? Não vou entrar nessa questão, porque isso é um outro assunto, mas para trazer para o nosso entendimento sobre a importância de estarmos sendo regidos por princípios, né, do céu. Deus, ele não quebra princípios. Deus, ele não vai simplesmente ignorar as suas ordenanças, os seus estatutos, simplesmente porque, eu estou todo dia ali na igreja, estou fazendo tudinho, se você não está cumprindo os princípios, né, bíblicos. E aí a nossa importância de ter uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de adoração. Porque nós devemos adorar o Pai em espírito e em verdade. E essa adoração, ela passa pelo altar. É esse altar, que não é púlpito de igreja, né? Não são palanques. O altar sou eu e você, o nosso coração, nossa comunhão, nossa entrega com o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa questão do altar, ela nos traz também
teve algo aqui que eu anotei, o Espírito Santo falou para mim, eu continuar com a página, deixa eu compartilhar com você. O altar, ele fala assim, ó, o altar, em todo o tempo, deve ser o centro da nossa vida e das nossas decisões. Caso contrário, o nosso tempo, que somos morada do Espírito Santo, vai se transformar em mercado de soluções ao invés de lugar de destino de Deus para a nossa vida e da nossa vida para outras pessoas. Você vai ser um instrumento de Deus para outra pessoa quando você tiver o seu altar erguido, porque aí você vai ter o direcionamento de Deus para ser canal de bênção, né? E às vezes a gente está querendo passar à frente de Deus em muitas coisas. Porque, eu já sei fazer, eu tenho 40 anos de ministério, é assim que acontece. Mas está no direcionamento de Deus? Será que tudo aquilo, né? Quem é dirigente, quem é pastor, quem tem um cargo de liderança, será que tudo aquilo que você está fazendo dentro da sua igreja está passando pelo altar, está no centro da vontade de Deus? Está sendo consultado ao dono da obra? Templos e altares púlpitos, eles não são herança. Não são heranças, né? Às vezes fala assim, porque as pessoas estão visando, eu vou herdar esse púlpito, mas não é. É construção. Você constrói no secreto. Você ergue altar no secreto. Eu estava finalizando um livro ontem, e aí ele fala sobre o último capítulo, ele fala sobre o endereço de Deus, e aí ele começa, né, a se questionar qual é o endereço de Deus. E aí ele começa a simular uma conversa com os patriarcas, né? E aí eu pensei, não, eu vou perguntar para Adão, né? Porque ele conversava com Deus, e aí ele fala assim, não, então o endereço de Deus deve ser ali no jardim, onde o Senhor ele fez ali para ele morar. E ele falou assim, não, ele morava aqui comigo, mas eu fui expulso, né? E agora eu não sei mais o endereço de Deus. É um grande diálogo, e a gente vai vendo, né, que cada um deles, o altar é construído de uma forma diferente. Abraão, que foi o pai da fé, até chegar, né, peregrinar nas suas terras de peregrinação, em cada lugar ele erguia um altar para o Senhor. E ele falou assim, quando é que o endereço de Deus, né? Qual o endereço de Deus? Ele falou assim, eu falava com Deus, eu erguia altar. Às vezes ele vinha e às vezes ele não vinha. No nosso altar, no nosso secreto, nós vamos falar com Deus, às vezes ele vai responder. Mas isso não quer dizer que ele não esteja lá. Às vezes ele está contemplando ali a sua adoração no altar. E a gente não pode menosprezar a adoração e o tempo de silêncio que Deus fica conosco, porque ele está contemplando ali o nosso holocausto. Então, sacrifique no altar, sacrifique na presença do Senhor, né? Quer ser suas lágrimas, situações, preocupações, mas leve ao altar, tenha comunhão, né? Erga um altar de adoração para o Senhor. Aquele que tem, né, um altar erguido para o Senhor, aquele que sabe, quem serve, né, dificilmente cai na armadilha do inimigo de se tornar Deus de si mesmo, né, de querer ser dependente, de ter um auto-engano, porque ele está ali no altar tendo comunhão direto com a fonte. Todas as nossas fontes, elas têm que ser ligadas a Deus, né? Todas as nossas fontes vêm do Senhor. E para a gente saber a vontade dele, tem que passar pelo altar. Amém, amados? Foi essa palavra que o Senhor ele trouxe ao meu coração esta manhã. Que aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo ele possa continuar ministrando ao coração de cada um de vocês. E tudo começa no altar. Em Êxodo, o altar ele ficava no átrio. Ou seja, ali era um momento de comunhão. Sem comunhão, você não tem remissão dos pecados. Sem comunhão, você não tem purificação, santificação, salvação. Tem que ter comunhão com o Senhor, tem que passar pelo altar do Senhor. E aí, após ali sacrificar, né, o holocausto, ter acesso à presença do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria chamar a missionária Thelma agora para fazer a oração final. Amém? Amém, amada. Paz do Senhor Jesus, bom dia. Palavra maravilhosa, gloriosa, coisa tremenda de Deus, viu? O Senhor falou comigo sobre também de manhã, na hora da oração, irmãs, sobre
Quando Elias foi sacrificar o Senhor no Monte Carmelo, não interessa o lugar, você tem que ir e fazer o teu sacrifício ao Senhor, que Ele vai responder, né? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Eu te louvo por esta rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos, ó Pai, em teu nome, Senhor, ofertando, Senhor, o nosso sacrifício, Senhor, de adoração, de gratidão, Senhor, de intercessão, apresentando, Senhor, os nossos, ó Pai. Eu quero aqui, ó Deus, apresentar a todos, Senhor amado, que entrou neste devocional nesta manhã, todos que já saíram, Senhor, Papai querido, a liderança, Senhor, os pregadores, os dirigentes da live, Papai querido, o nosso presidente, Jean Henrique, Senhor, e toda a sua família, o Efraim, sua esposa, Papai querido e santo, direcionando o Senhor neste dia, guardando, livrando, Senhor, abençoando. Toma a pastora Amália, Senhor amado, abençoa a Glaucia, Senhor, e toda a direção aqui, Senhor amado e santo. Papai querido, vai livrando, Senhor, do acidente, vai livrando, Senhor, do assalto, da bala perdida, vai guardando, Senhor, debaixo da tua mão potente, Senhor, vai curando, Senhor, aqueles que precisam da cura, Senhor, neste dia, aqueles que precisam de uma provisão, Senhor, imediata. O Senhor é o socorro bem presente, Senhor, na vida daqueles que clamam, que esperam em Ti, que confia e se entrega inteiramente, amado Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor, de um modo geral, Senhor. Toma a nossa nação brasileira. Senhor, toma as famílias. Meu Deus querido, se houver alguém aqui precisando, Senhor amado, de um socorro, Senhor, no relacionamento, na família, Senhor, socorre, vai restaurando, vai curando, Senhor, no nome de Jesus Cristo, amado e soberano Senhor. E eu quero agradecer, meu Pai querido, por este momento tão especial na tua presença, Pai, ouvindo o Senhor do Senhor, ó Pai, o louvor, Senhor, que a irmã Jerusa cantou. Pai, abençoa a tua filha, Senhor. Continua usando, Senhor, a vida da irmã Giesa nas tuas mãos. Continue usando, amado Pai. Aonde eles forem, Senhor amado, que venha ser canal de bênção na vida de outros para restaurar, para abençoar, Senhor amado, para corrigir, se necessário, dentro da tua palavra. Pai, usa cada um de nós para a glória e louvor do teu nome, Senhor. É a minha gratidão neste momento, Senhor, minha oração que eu faço a ti, amado Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus, obrigada, missionária Tema. O Senhor continue te abençoando, te guardando, guardando sua casa. Amém. A pastora Amália, ela está aqui, eu vi ela. Ela pode nos dar a bênção? Pastora Ana Lia. Não pode, né? Tá bom. Pastora Ana Lia? Paz, amados. Paz, nos dê a bênção, apóstolo também. Abrir. Tudo bem com vocês? É para A bênção apostólica, amém? bênção apostólica. Então, coloque a tua mão em posição de receber. E a graça do Senhor, a comunhão e o nosso Espírito Santo esteja com todos vocês, com todos nós, em nome de Jesus. Que você seja abençoado, que esse dia possa ser um dia único na tua vida e que o teu altar diante do Senhor esteja estabelecido, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Amém. Obrigada.
Amém, amado. Nós Amém. vamos encerrar o devocional. Amém. Glória a Amém. Deus, Manhã Gloriosa. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Sejam todos, né, abraçados aí por mim, pelo Espírito Santo. Beijos, até amanhã. Cadê o Glória da missionária Eliana? Verdade. Obrigada, Bruna.